Então você quer trabalhar com o mercado financeiro? Você vai precisar estar sempre atento, bem informado, imerso no mundo financeiro. Tem dias que você precisa ser ágil, rápido, veloz. Você não está aqui para ser perfeito, você está aqui para ser lucrativo. Meu nome é Suriel Portes e eu sou day trader profissional. Até agora eu já ajudei mais de 7.000 pessoas. Será que você vai ser o próximo? E aí pessoal, eu sou o Suriel Portes aqui. Olha só, nessa aula eu quero te mostrar como que você faz para ganhar dinheiro quando o mercado abre em gap de baixa. Na aula anterior, de ontem, eu havia te mostrado o inverso, um gap de alta. E basicamente o gap de baixa funciona do mesmo modo. Funciona assim: se o mercado no dia anterior fecha num determinado ponto, um determinado valor, no dia seguinte, se ele abre aqui embaixo, você não deve se fazer a pergunta o que fez o mercado abrir aqui embaixo. A pergunta que você deve se fazer é como que você faz para ganhar dinheiro com esse mercado que abriu já no negativo. A forma mais prática de você poder operar qualquer tipo de gap, seja o de alta ou seja o de baixa, é você saber que normalmente a maioria dos gaps tendem a fechar. Então, se abrem gap de baixa, na maioria das vezes o mercado vai tentar fazer um recuo para alta para depois, posteriormente, continuar caindo ou quem sabe realmente começar a subir nesse gap de baixa. Um dos pontos mais importantes que você pode estar sempre utilizando a favor do seu ponto de entrada em gap de baixa são os padrões de candle, assim como também nos gaps de altas que eu não havia ensinado na aula anterior. Você pode aplicar então isso que eu vou te mostrar nessa aula também no gap de alta. Basicamente funciona assim: existem alguns padrões de candle que são formados por 2 candles ou 3 candles, sendo que o último é sempre um candle de força. Por exemplo, o engolfo de alta, que é formado por um candle vermelho e um candle de força verde engolfando esse candle, normalmente após esse sinal de candle aparecer, o mercado tende a subir. O estrela da manhã, que é formado por um candle de força vermelho, um candle mediano e um candle de força verde, quando ele aparece lá embaixo no gráfico, logo após ele aparecer, na maioria das vezes o mercado também tende a subir. Então você pode, sempre que você estiver operando com base no gap, se abre em gap de alta, de baixa, você já sabe que a maioria dos gaps vão fechar, você pode procurar por sinais de padrões de candle, seja o engolfo de alta, seja o harami de alta, ou seja até mesmo o estrela da manhã. Então aqui já são 3 tipos de oportunidades de entrada com base no gap de baixa. A gente sabe também que existem 3 tipos de movimentações que podem acontecer quando o mercado abre em gap. A primeira delas é o seguinte: se abrir em gap de baixa, o mercado pode continuar caindo. Se abrir um gap de alta, de baixa, o mercado pode fechar o gap. E se abrir um gap de baixo, o mercado pode voltar na metade do gap e depois continuar caindo novamente. Como que você faz para identificar para qual dessas 3 direções que o mercado vai seguir nesse gap de baixa? A gente pode utilizar as estruturas do mercado e também os candles de força em união com os sinais de candle que eu acabei de te passar agora. Então digamos o seguinte: o mercado abre em gap de alta aqui embaixo. Se a gente começa a demonstrar topos e fundos mais altos, ou seja, sinais de força, sinais de que o mercado está tendo movimentação de alta, seguido de candles de força verdes, seguido de sinais de padrões de candle, como o harami de alta, como o engolfo de alta, como o estrela da manhã, a gente tem chance de pelo menos voltar na metade do gap. Se o mercado vai fazer um pullback de gap, a gente já tem 50% desse gap fechado. Falta pouco para ele fechar o gap. Então, se o mercado está indo para um pullback de gap, você pode fazer operações de scalp ou operações de alvo maiores. O que eu recomendo é o seguinte: sabendo que a maioria dos gaps fecham, se abre em gap de baixa, eu já sei que na maioria das vezes o mercado vai começar a subir para fechar esse gap. Eu posso fazer operações com gerenciamento de alvos múltiplos. Por exemplo, eu posso entrar com uma operação de compra após, por exemplo, ter aparecido uma estrutura de alta nesse gap de baixa. Eu posso entrar nessa estrutura de alta e colocar o meu ponto de saída na metade do gap e o segundo ponto de saída no fechamento do gap. Então, por exemplo, se eu comprei um gap de baixa, o mercado no dia anterior fechou aqui em cima, no dia seguinte ele abre em gap de baixa aqui embaixo, se você começar a notar padrões de compra, candles de força de compra, sinais de alta, sinais de volume comprador no mercado, você pode entrar, comprar, colocar o seu primeiro alvo
na metade do gap e o segundo alvo no fechamento do gap. Trabalhar com 2 alvos. Se você está operando, por exemplo, com 10 contratos, você zera 5 contratos na metade e zera os outros 5 contratos no fechamento. Assim que o mercado bater na metade do gap, no pullback de gap, você pega o seu stop e joga para o seu ponto de entrada. Então, basicamente, quando você está tendo um mercado que abre em gap, eu sempre te aconselho a procurar por uma operação contrária do gap. Se abriu em gap de baixa, operações de compra. Se abriu em gap de alta, operações de venda. E a partir daí, a única coisa que você deve fazer é procurar por confirmações de entrada. Gap de alta, sinais verdes, candles de força verdes, sinais de estrutura de alta, topos e fundos mais altos, fundo duplo ou qualquer outro tipo de sinal de reversão, um OCO invertido, qualquer coisa que apareça aqui embaixo que proporcione esse mercado continuar subindo. Lá em cima, o gap que abriu em gap de alta, pode aparecer um ombro, cabeça e ombro, topo duplo, pode aparecer uma resistência, topo triplo, estrutura de baixa, sinais de força vermelhos, para aí sim a gente procurar por uma operação de fechamento do gap. Então, basicamente, se abriu em gap, procura por trades de fechamento do gap.